pessoal, olha só, hoje a gente vai continuar falando sobre resistores elétricos, ok? E sobre associação de resistores. Para começar, eu vou fazer a correção daquele exercício que eu passei para vocês na última videoaula, ok? Eu espero que todo mundo tenha visto a última videoaula. Então, o exercício falava para o seguinte, e eu espero também que todo mundo tenha tentado fazer esse exercício, ok? Pelo menos tentado. Considere 3 resistores ligados em série e conectados a uma bateria conforme mostrado. A gente tem os dados ali. Ele quer que a gente determine as correntes em cada um dos resistores, a tensão em cada um dos resistores e a potência em cada um dos resistores. E aí aqui a gente tem a figura, gente. Olha só. Primeiro, na primeira figura, a gente tem o circuito com os 3 resistores aqui ligados em série, ok? Característica importante sobre a ligação em série, galera. A corrente que sai da minha bateria vai ser a mesma corrente que vai percorrer todo o meu circuito. Ou seja, a corrente que passa em 1 vai ser igual à corrente que passa em 2, que vai ser igual à corrente que passa em 3, ok? E aí aqui do lado eu desenhei um circuito com apenas uma resistência, que é o que a gente chama de resistência equivalente, ok? Ou seja, é a resistência que eu posso utilizar aqui no meu circuito para substituir de forma que essa mesma resistência se comporte como as outras 3 que estão lá no meu circuito original, ok? Então, para começar, vamos calcular a corrente. Então, olha só, na figura A, a gente observa que a corrente tem um único caminho para percorrer. Assim, a gente afirma que o circuito está em série e na figura B, a gente vai ter o circuito equivalente. Como a gente viu lá na última aula, a resistência equivalente para o meu circuito em série vai ser apenas a soma das resistências R1 mais R2 mais R3, ok? Então, vou somar os valores de resistência que me foi dado lá no exercício e aí eu acho então que a resistência equivalente do meu circuito é de 8 ohms, ok? Então, eu ter essas 3 resistências significa apenas, eu posso substituir por uma resistência equivalente R aqui de apenas 8 ohms, ok? E aí, se a gente usar aquela relação lá da lei de Ohm que a gente viu, de que V é igual a R vezes I, a gente consegue determinar a corrente em cada um. Então, olha só, para esse circuito aqui, isso aqui, gente, pensando no circuito B, ok? A resistência no resistor equivalente vai ser igual à resistência na minha bateria, que é de 16 volts, como foi dado lá no exercício, ok? E então, substituindo valores, eu sei que a tensão da bateria fornecida pela bateria é de 16 volts. A resistência R eu calculei, então eu consigo achar a corrente que passa pelo meu circuito. E aí, fazendo contas, a gente acha que a corrente que vai passar pelo meu circuito é de 2 amperes, ok? E aí, como os resistores eles estão associados em série, como eu já falei, as resistências em cada um deles vai ser a mesma, ou seja, a resistência pelo resistor 1 passa uma corrente de 2 amperes, pelo resistor 2 uma corrente de 2 amperes e pelo resistor 3 passa também uma corrente de 3 amperes, ok? Então, calculamos a resistência equivalente e a corrente que passa em cada um deles. Agora, a gente vai calcular o valor da tensão em cada um dos resistores. A gente vai usar aqui, gente, de novo, a mesma formulazinha. Porém, a gente vai usar ela para cada um dos resistores. Então, olha só. No resistor 1, a tensão 1 vai ser o valor da resistência de 1 vezes a corrente que passa nele.
Então, a tensão em 1, a queda de potencial no resistor 1 vai ser de 2 volts, ou seja, de toda a energia por segundo que está sendo fornecida, o resistor 1 vai consumir uma quantidade de energia que é de 2 volts, ok? Mesma coisa para o resistor 2. A tensão em 2 vai ser igual a resistência em 2 vezes a corrente em 2. Então, a queda de potencial no resistor 2 vai ser de 8 volts. E aí, vamos lá. E a gente faz a mesma coisa para o resistor 3, achando que a queda de potencial no resistor 3 vai ser de 6 volts. Então, como a gente está vendo aqui, o potencial deles ali, se eu somar a queda de potencial que eu tenho em cada um dos resistores, isso vai me dar exatamente o valor do potencial da energia fornecida pela minha bateria, ok? E aí, para a gente calcular a potência dissipada nos resistores, a gente vai usar que potência é igual a R vezes I ao quadrado, já que eu tenho a resistência de cada um deles e tenho a corrente que passa em cada um deles, ok? E aí a gente calcula lá então, ó, potência em 1 vai ser a resistência em 1 vezes a corrente. Potência em 2 é a mesma coisa e a minha potência em 3 a mesma coisa. Então a única coisa que eu fiz aqui, ó, foi substituir valores para cada um dos meus resistores separados para saber qual é a potência dissipada por cada um desses resistores, ok? E aí, então, a potência total vai ser a soma das potências em cada um dos resistores. Então, esses 3 resistores ligados juntos consomem uma potência ali de 32 watts, ok? E aí, gente, uma outra coisa que eu posso fazer, em vez de fazer a potência em cada um deles, é calcular simplesmente a potência para o meu resistor equivalente, ok? Que vai ser ali, a resistência equivalente é de 8 ohms. A corrente é os meus mesmos 2 amperes, e aí eu acho a minha potência. Então, eu tenho essas duas formas aí de calcular a potência para o meu circuito em série, ok? E aí a gente tem algumas coisas que são importantes a gente perceber, que são o seguinte. O resistor R2 não está ligado diretamente aos terminais da bateria e a tensão entre os seus terminais vai ser apenas 8 volts e não os 16 volts da bateria, ok? E isso acontece para cada um dos resistores, ok? Nenhum deles vai ser alimentado com a potência total, com a tensão total, desculpa, da bateria, já que essa tensão vai sendo consumida por cada um dos resistores, ok? E aí, uma vez que a corrente é a mesma em todos os resistores, na associação em série, o resistor 2 é o de maior resistência, foi o que dissipou maior potência, já que nesse caso a gente tem uma relação direta entre potência e resistência, ok? Eu espero que tenha ficado clara a resolução desse exercício para vocês, que tenha tirado as dúvidas que vocês possam ter tido aí, ok? E aí agora a gente vai continuar e hoje a gente vai falar sobre associações de circuitos em paralelo e associação de circuitos mistas, ok? Então, olha só. Isso aqui eu falei na semana passada, ok? De como fazer uma associação em paralelo. Coloquei aqui só para a gente lembrar de como fazer essa associação. Então, a gente vai pegar os terminais de cada um dos resistores e ligar eles diretamente aos terminais da minha bateria, para que dessa forma, cada um dos meus resistores ele esteja ligado diretamente à minha bateria, ok? Então, isso daqui, igual eu falei, são todas características que a gente já falou lá na última aula, que eu expliquei aí para vocês. As características básicas do circuito em paralelo e em como fazer a ligação de um circuito em paralelo, ok? E aí, então, hoje, o que a gente vai ver são as especificidades desse circuito ligado
em paralelo. E aí, então, olha só. Nessa figura, a gente vai ter 3 resistores. R1, R2 e R3, que a gente vai ver aqui, ó. 1, 2 e 3. A figura vai mostrar também um circuito equivalente dessa associação. Como eu falei, para qualquer circuito, independente da forma que ele seja, a gente consegue sempre fazer um circuito equivalente que tenha apenas um resistor que funcione como todos os outros ligados juntos, ok? E aí, olha só, esses 3 resistores, eles têm as suas extremidades ligadas aos terminais da bateria. Então, olha só, aqui eu tenho esse fio ligado no positivo da minha pilha. E aí todos eles estão ligados a esse mesmo ponto. A mesma coisa acontece aqui no outro extremo, ó. Esse ponto está ligado ao terminal negativo da minha bateria, então todos eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Que nesse caso, essa tensão em qualquer um dos resistores vai ser igual à voltagem fornecida pela minha fonte. Lembrando, gente, diferença de potencial, tensão, voltagem, a gente está sempre falando basicamente da mesma grandeza física. E aqui, o que é importante a gente perceber é o seguinte, é que a corrente total da associação, que é fornecida pela bateria, ela encontra 3 caminhos diferentes para ir de A até B, ok? Então, dessa forma, ela se divide no ponto A e cada parcela da corrente passa em um dos resistores, que ao chegar ao ponto B, elas se juntam e formam novamente uma corrente total lá que volta para a minha bateria. Então, olha só, a minha corrente vai sair aqui do meu polo positivo, a minha corrente convencional, igual a gente já falou, vai sair aqui do meu polo positivo. E aí, quando ela chegar aqui no ponto A, gente, ela tem 3 caminhos para seguir. Esse caminho azul claro, o caminho marrom e o caminho verde. E aí, quando chega aqui no ponto B, elas se somam novamente. Então, importante, a tensão da minha fonte vai ser igual a tensão no resistor 1, que é igual a tensão no resistor 2, que é igual a tensão no resistor 3. E a corrente total no meu circuito vai ser igual à soma das correntes que passa em cada um dos meus resistores, ok? Então, ó, a gente sabe, que a gente já viu inúmeras vezes, isso tem que estar decoradinho na cabeça de vocês, que corrente é igual a tensão sobre resistência. E aí, utilizando essa relação, a gente vai ter o seguinte, que V sobre R, ok? Vai ser igual a V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3. Já que a gente viu aqui, ó, que a corrente total é a corrente 1 mais 2 mais 3, certo? Então, a gente tem isso daqui aqui, ó. A corrente total é igual à corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, ok? Então, como corrente é V sobre R, a gente tem essa relação aqui. E aí, se a gente simplificar, já que as tensões são todas iguais, já que V é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3, a gente pode cortar isso daqui. A gente vai ter, então, a seguinte relação, que R é igual a R1, 1 sobre R, ou seja, 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e por aí vai quantos resistores em paralelo eu tiver ali, ok? E aí, gente, se a gente tiver apenas 2 resistores, se a gente tiver apenas esses dois aqui, ó, a gente tem uma formulazinha para calcular, que vai ser essa daqui. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui, gente? Ó, 1 sobre R vai ser igual a R1 vezes R2, certo? Então, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 sobra R2 mais R1 vezes R2 dividido por R2 sobra lá em cima R1, ok? E aí aqui, se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter que R1 vezes R2
é igual a R equivalente, que multiplica R2 mais R1, ok? E aí, se a gente passar isso aqui por dividido, a gente acha que R vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui, gente, é só para vocês, para quem tiver mais facilidade em decorar a fórmula, vocês já decoram essa formulazinha pronta, que vocês não precisam ficar fazendo esses cálculos toda vez que tiver um exercício com apenas 2 resistores, ok? Mas não é nenhuma fórmula nova, nada de diferente, não. É só para facilitar mesmo a vida de vocês. Então, ó, a respeito da resistência equivalente na associação de resistores em paralelo, a gente tem 3 observações. Primeiro, a resistência total ou resistência equivalente da associação de resistores em paralelo é sempre menor do que a resistência de qualquer um dos resistores da associação. Então, essa é uma vantagem da minha associação, gente, em paralelo. O meu circuito, ele vai ter uma resistência que é menor do que a resistência dos aparelhos que eu estou ligando ali no meu circuito. Conhecer a relação entre corrente e tensão nesse tipo de circuito é mais importante do que determinar a resistência equivalente. Então, a gente precisa entender bem essa relação que a gente tem entre tensão, entre corrente e tensão no circuito, ok? E se os resistores em paralelo apresentarem resistências iguais, o resistor equivalente vai ser obtido dividindo-se a resistência de um deles pelo número N de resistores, ok? E aí é matemática para comprovar, mas isso aqui é outra coisa só para facilitar a vida de vocês mesmo. Agora vamos ver a questão aqui da potência. A gente já viu como calcular potência, ok? Várias vezes também. Que a gente tem 3 formas diferentes. A potência pode ser V vezes I, pode ser RI ao quadrado e pode ser V ao quadrado sobre R, ok? Então, ó, uma vez que esses resistores eles estão submetidos a uma mesma voltagem, ou seja, uma mesma diferença de potencial ou tensão, 2 fatos relevantes merecem que a gente merece prestar atenção aqui. Primeiro, que a maior corrente, ou seja, a corrente mais intensa, vai atravessar o resistor de menor resistência, ok? Então, ó, a gente viu lá que V é igual a R vezes I, certo? Então, R vai ser igual a V sobre I. Como o meu V ele é constante, ele é o mesmo para todos eles, eu tenho uma relação que é o seguinte. Eu tenho uma relação inversa ali entre resistência e corrente. Quanto maior a minha resistência, menor vai ser a corrente que passa pelo meu resistor, ok? E segundo, o resistor de resistência mais baixa é aquele que vai dissipar maior potência, vai esquentar mais. E, consequentemente, consumir maior parte da energia fornecida. Então, vamos ver aqui, olha só, a relação que a gente tem entre potência, resistência e tensão. Então, a gente tem aqui, ó, o seguinte, que potência, coloquei R, né? Potência vai ser igual a V ao quadrado sobre R. Ou seja, como a minha tensão aqui nesse caso vai ser constante, eu tenho uma relação aqui que é inversa. Quanto maior a minha resistência, menor vai ser a minha potência. Então, o resistor de resistência mais baixa é aquele que vai dissipar maior potência e, consequentemente, vai consumir a maior parte da energia fornecida pela minha fonte, pela minha bateria, ok? Então, só prestar um pouquinho de atenção aí nessas relações, que muitos exercícios cobram apenas essas relações de vocês, ok? Então,
Tem aqui um exemplo, que a gente tem dois resistores, R1 e R2, ok? Associados em paralelos e ligados a uma bateria. Ele quer, determinar a resistência equivalente da associação, as correntes e as potências em cada um. E depois eu vou acrescentar a esses dois aqui outro resistor de 20 volts. Então, o que eu vou fazer é, depois disso aqui, na letra B, eu vou pegar esse meu resistor equivalente que a gente viu ali. Eu tenho aqui o meu resistor R e vou acrescentar um outro resistor que vai estar em paralelo a eles aqui, que eu vou chamar de R3, ok? E aí ele quer que a gente recalcule a corrente na associação. De novo, vou deixar esses exercícios para vocês tentarem fazer em casa. A correção dele já está aqui, a resolução, ok? Na próxima aula, eu começo fazendo essas resoluções antes de continuar a matéria, mas eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos, ok? Então, aqui tem passo a passo feito essa correção e na próxima aula eu faço a correção bonitinho com vocês. Agora, a gente vai falar sobre uma associação de resistores que a gente chama de associação mista, gente. É muito comum que um circuito ele apresente uma mistura entre resistores em série e resistores em paralelos, ok? Que é esse caso aqui, olha só. Eu tenho meu resistor R1 aqui, que está em série com essa associação de dois resistores R2 e R3. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, gente? Eu vou ter uma corrente que sai aqui da minha fonte, ok? E começa a passar pelo meu circuito. Essa corrente, que a gente vai chamar de corrente R1 aqui, ela toda passa pelo meu resistor R1. Porém, quando chega nesse ponto aqui, o que acontece é que essa corrente ela se divide. Parte da corrente vem aqui para cima, que a gente vai chamar ali de corrente I2, e parte dessa corrente se divide aqui para baixo, que é o meu I3. Então, é por isso que eu sei, gente, que o resistor R1 está ligado em série com a associação desses dois resistores aqui. E aí, quando a corrente sair ali nesse ponto, a gente vai ter aqui uma corrente I1, que vai ser a corrente total, ok? Então, numa associação mista de resistores, por mais complicada que ela seja, a gente tem que trabalhar com cada associação separadamente. A gente deve começar com os resistores para os quais a gente tem certeza do tipo de associação. Então, é por isso que é importante a gente conhecer todas aquelas características específicas das associações que a gente viu em série e em paralelo, ok? Vou fazer um exemplo para vocês de uma associação mista e vou deixar um exemplo para vocês fazerem em casa também, ok? Então, olha só. A gente tem aqui primeiro um circuito que tem o resistor R1 e aqui os resistores R2 e R3 que estão em paralelo um com o outro e a gente tem os dados. Então, olha só. A gente consegue ver nesse caso aqui que a tensão em R2 e R3 elas são iguais, ok? Então, olha só. A minha corrente vai sair daqui carregando uma certa quantidade de energia, uma certa tensão, ok? Quando passar pelo resistor R1 aqui, ela vai ter uma queda de potencial. Mas no ponto M aqui, eu vou ter um determinado valor de tensão, ok? Que vai ser o mesmo para os resistores R2 e R3, ok? Então, esses dois estão em paralelo e é por eles que a gente vai começar a fazer a nossa associação. Então, a gente vai começar calculando a resistência equivalente entre eles. Igual a gente viu lá, usando aquela fórmula que a gente viu, mas a gente pode fazer também que 1 sobre R, que eu vou chamar aqui de R equivalente, é igual a 1 sobre R1. R1 vale 8, mais 1 sobre R2, que vale 6 ali.
ok? E aí, então, aí se a gente fizer os cálculos dessa forma aqui, a gente tira mínimo múltiplo comum ali entre 8 e 6, ok? Então, vamos colocar aqui que 1 sobre R equivalente seria igual a, vamos colocar aqui, 48. Aqui vai ficar 6, 48 dividido por 6 dá 8, ok? E aí, então, a gente vai ter aqui que 1 sobre R equivalente é igual a 14 sobre 48. A gente multiplica cruzado ali, a gente tem 14R equivalente igual a 48. Gente, eu fiz besteira aqui, ok? Eu coloquei não é R1, não, é R2 e R3. Desculpa, é 6 e 3 aqui, ó. Peguei os valores errados. Ok, então vai ser 6 aqui e 3 aqui. Aí o mínimo múltiplo comum entre os dois vai ser 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1. Aí aqui 6 dividido por 3 vai dar 2. E aí aqui vai ficar 3 sobre 6. Ok? Então, 3R equivalente vai ser igual a 6. Meu R equivalente vai ser igual a 2 ohms, ok? Então, qualquer um dos dois jeitos que vocês fizerem, o resultado tem obrigatoriamente que ser o mesmo, ok? E aí, então, a gente pode observar que os resistores R1 e os resistores R2 e R3, que a gente tem o circuito equivalente aqui, eu substituí aquela associação em paralelo por uma única associação de um resistor que está em série com R1, e aí eles estão sendo percorridos pela mesma corrente, ok? E aí a gente consegue calcular a resistência equivalente desses dois, que vai ser simplesmente a soma das resistências de cada um, ou seja, a resistência equivalente do meu circuito todo, juntando os meus 3 circuitos, a resistência equivalente vai ser de 10 ohms, ok? E aí, para o circuito equivalente, a gente vai usar aquela relação lá, aquela lei de Ohm, e achar o valor da corrente. Já que a tensão é de 120 volts e a resistência equivalente é de 10, eu acho que a corrente total que passa pelo meu circuito vai ser de 12 amperes. Ok? E aí, agora a gente consegue calcular a tensão em R2 e R3, ou seja, quanto de potencial a gente tem naquela ligação. Calcula a resistência equivalente dos dois vezes a corrente, que passa em 2, 3. A gente tem uma queda de potencial ali de 24 volts nesses dois resistores, ok? Então, ó, as correntes em R2 e R3 vão ser I1 e I3. Essas correntes podem ser calculadas utilizando, de novo, I é igual a V sobre R. Então, gente, olha só. Basicamente, o que a gente precisa usar
vai ser sempre V é igual a RI, ok? O que vai mudar é qual é o valor da resistência, qual é o valor da corrente. Então, para a gente trabalhar com o circuito, a gente tem sempre que trabalhar aí cada um dos aspectos separadamente, ok? E aí, tem um outro exemplo aqui que, como eu falei, eu vou deixar aqui para vocês tentarem fazer. Esse eu não deixei a resolução aqui, tá bom? Mas tentem fazer, que na próxima videoaula eu faço a correção desses dois exemplos que ficaram aí sem corrigir, ok?